inconscientemente, eu sempre estou pensando no que eu tenho que fazer para a página, o que eu tenho que fazer para inovar, para eu ter um conteúdo diferente. Então, assim, sempre tá lá alguma coisa rodando na minha cabeça. E aí, de repente, vem assim, por que não fazer um BBB nuclear? Uma coisa nada a ver. Mas que seria uma forma de criar uma certa empatia com o público, porque o BBB, nesse início de ano, é um assunto mais falado que a gente tem. Então, tá todo mundo falando disso. Então, por que não usar esse recurso para passar informação, né? Uma informação útil, né? Digamos assim. Então, vamos colocar um BBB de radionuclídeos, aí a gente fala cada semana de um. Então, assim, as coisas vão surgindo do nada. Aí eu falo assim, vou fazer. Aí começa a mexer e vai surgindo as coisas, sabe? E ao mesmo tempo também, de quando se fala em criatividade, sempre bate aquele medo também da rejeição, sabe? Será que as pessoas vão gostar? Será que o conteúdo vai flopar? O que vai acontecer? Então, assim, eu sempre tenho aquele pico de criatividade e tem aquele pico de ansiedade com um pouco de medo também. Porque criar, né, assim, é arriscar também, né? A gente vai arriscar alguma coisa nova. E o que eu gosto muito do nosso público é que eles sempre embarcam com a gente, sabe? No que a gente propõe para fazer. Então a gente fez o BBB, eles iam lá e votavam mesmo, que a gente chamava na DM. Não, Sérgio e Urânio não podem estar competindo juntos, não. Como que eu vou escolher entre os dois? Então, assim, as pessoas, elas gostam das coisas, sabe? Então, ter um público que apoia a nossa criatividade, que deixa a gente criar, é muito bom. E é um público também que tem sempre pessoas muito acima da gente, né? Pessoas importantes que seguem a nossa página. Eu fico até com medo de postar uma coisa lá que a pessoa vai ver, vai achar que eu sou meio boba. Nossa, assim, sabe? Mas aquele passo que a gente dá para a divulgação, para conscientizar. A gente tem que falar a linguagem do nosso público. Então, se o nosso público ele gosta disso, é o que a gente vai fazer. Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Alan de Mello. E bem-vindos a mais um episódio do Brightcast. Hoje a mente brilhante entrevistada é Laura Takahashi, tecnóloga em radiologia, mestre em ciência e tecnologia das radiações, minerais e materiais pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, ou o vulgo CDTN. A Laura Takahashi ela é uma divulgadora científica e ela tem a página no Instagram Embaixadores Nucleotiza e é uma entusiasta pela divulgação científica. Dá um oi pra gente, Laura. Oi, André. Oi, Alan. Tudo bem com vocês? É um prazer poder estar aqui hoje, poder participar da página de vocês, do canal de vocês, poder contribuir com esse projeto, essa iniciativa maravilhosa. E, assim, eu estou muito feliz e muito obrigada pelo convite. Valeu. A gente que agradece. Laura, a gente esbarrando nos corredores da radiologia e desde lá no seu bercinho, né? Você já tinha essa aptidão pela ciência? Como que foi todo esse início, essa vontade da divulgação científica e tudo mais? Então, foi uma coisa que veio surgindo com o tempo, sabe? Quando eu entrei no curso da radiologia, eu ainda não conhecia muito sobre a área, não conhecia muito sobre a área nuclear, e cada vez que a gente escutava uma coisa diferente, isso ia me chamando a minha atenção, eu ficando mais encantada com a área nuclear em si. E com o tempo eu percebi que eu não podia guardar isso só para mim, sabe? Que eu tinha que mostrar para as outras pessoas. E essa vontade aumentou quando eu fui fazer a iniciação no CDTN, porque lá tinha tanta coisa e a gente nunca ia imaginar. Eu vou na FMG desde pequena e, assim, eu nunca soube de lá, nunca sabia que tinha um reator nuclear lá dentro, tão perto de mim. E cada lugar, cada laboratório que eu ia, que as pessoas queriam contar para mim o que tinha lá dentro, que naquele laboratório fazia tal coisa ou tal coisa. E, assim, eu percebi que tudo que eu recebia eu tinha que contribuir também depois. E veio a oportunidade de eu participar do projeto Embaixadores Nucleares, da ABEN, né, da Associação Brasileira de Energia Nuclear. E aí eu montei uma equipe, juntamente com as outras integrantes, que é a Natália e a Bárbara, e a gente resolveu montar um projeto, enviou o projeto e deu início a esse projeto, né, que a gente queria falar da área nuclear para os públicos em geral, principalmente para as pessoas leigas,
e a gente tinha que fazer a relação com os objetivos do milênio, né? Como que a tecnologia nuclear ajuda a desenvolver esses objetivos. E com isso a gente desenvolveu, criou página no Instagram, foi em escolas de ensino médio, ensino fundamental, e a gente acabou ganhando essa competição. Então a gente foi nomeado embaixadores nucleares, e a partir daí foi crescendo, né? Mais e mais a vontade da gente falar mais, da gente conhecer novas pessoas, da gente mostrar para as pessoas que realmente a área nuclear é uma área muito multidisciplinar e, assim, muito maravilhosa também. Claro, tem que ter os seus cuidados, que a gente sempre também acha as pessoas, né? A gente fala, igual, usa colete de chumbo, a gente está exposto à radiação natural. Então, assim, a gente tenta conscientizar, informando, mas também mostrando os benefícios e acalmando as pessoas, né, sobre a área nuclear. Exatamente, existe uma distância, né, na área nuclear. Quando fala esse nome já assusta, né? As pessoas acham que é tecnologia alienígena, uma tecnologia que está muito longe, né? As pessoas nem pensam que fenômenos nucleares estão acontecendo a todo momento, né? A Terra mesmo é radioativa. Isso mesmo, tem radiação na minha casa, na sua casa, no nosso corpo. Então, assim, é uma coisa muito natural, que quanto mais a gente fala, mais as pessoas a gente espera, né, que entre mais no dia a dia delas. Perfeito. Sim. Laura, eu vejo que você trabalha bastante com essa divulgação e principalmente levando a informação da área nuclear. Qual dos tópicos te mais chama a atenção e mais te brilha o olho quando você vai passar essa informação para uma pessoa? Então, a minha área de pesquisa é a radioatividade natural. Então, assim, essa é a parte que eu sempre falo com mais gosto. Então, que eu falo do radônio, que eu falo do potássio, do rádio, do tório, né, do urânio. Então, assim, essa é a parte que eu gosto mais de falar. E que eu tenho mais afinidade, né, também, assim, um pouco mais de propriedade para falar com as pessoas. Mas eu gosto assim, demais também da irradiação, dos irradiadores nucleares. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá no irradiador do DTN, e eu achei aquilo incrível. A gente coloca alimentos, a gente coloca produtos de higiene, sangue para irradiar. E, assim, traz um benefício tão grande para a sociedade. E quanto mais a gente pesquisa sobre irradiadores, a gente olha, por exemplo, que dá para colocar obras de arte, que dá para colocar tantas coisas lá dentro. E, assim, essa é uma área também que me encanta muito, que é a irradiação. Legal. E já puxando esse gancho, então, radiação natural, o que que é isso? Radiação natural? É natural? Como assim? Isso. A radiação natural é aquela radiação que provém de fontes naturais, né? Tem a radiação cósmica, tem a radiação dos radionuclides naturais, né? Do rádio, do urânio, que, né, estão presentes na Terra, estão presentes no solo. As nossas casas, elas são, a maioria, né, são compostas de tijolos, de cimento, de areia. E nesses materiais, a gente encontra também radionuclides naturais. Então, assim, tudo isso vai compondo a radiação natural que a gente tem no meio ambiente. E é importante lembrar também que a gente fala de radiação natural que está dentro da radiação ambiental, né? A radiação ambiental, a gente também vai ter aquela radiação com as fontes antropogênicas, que são as fontes, né, dos seres que são geradas pelos seres humanos, que podem ser provenientes de radionuclides artificiais, como a gente tem, por exemplo, o césio, e também, às vezes, dos testes que a gente tem, os testes nucleares, que contribuíram para aumentar o background, né, da Terra, e entre outras. Então, assim, a radiação artificial junto com a radiação natural, e a radiação natural, né, só aqui. Acontece desde os primórdios da Terra, a Terra foi formada, ajudou, né, a radiação natural ajudou na formação da Terra. Nós, seres humanos, nós crescemos, nos desenvolvemos em um ambiente radioativo. Então, essa radiação natural e a radiação artificial, elas vão compor a radiação ambiental. Legal, legal. As pessoas, então, não precisam ficar preocupadas com essa radiação natural, não, né? De forma alguma. Exatamente. Perfeito. No trabalho de divulgação científica, muitas vezes a gente encontra diferenças em opiniões, né? Sempre tem as pessoas que acabam defendendo e as outras pessoas que acabam atacando, né, alguns lados de alguns temas, né? Principalmente em temas controversos, né? Que é o tema nuclear. Você, na sua experiência, você já conseguiu converter uma pessoa que tinha uma opinião uma opinião contrária à energia nuclear a respeito dos perigos e tal,
e conseguiu acalmar essa pessoa? Isso já aconteceu nesse seu tempo de divulgadora científica? Ah, juntamente com isso, qual que foi a maior dificuldade que você viu quando você estava divulgando assim uma pessoa que é um pouco resistente? Olha, eu nunca encontrei alguém que fosse totalmente contra a área nuclear. Eu falo que eu e as meninas, a gente sempre teve muita sorte de encontrar pessoas sempre muito boas, pessoas sempre muito abertas. Então, assim, eu nunca tive que confrontar ninguém sobre a área nuclear em si. Mas eu já encontrei várias pessoas que tiveram muitas dúvidas, que às vezes ficavam sempre com o pé atrás, até mesmo pessoas da área, sabe? Quando a gente vai dar palestra, eu sempre pergunto: todo mundo aqui é a favor da área nuclear? E tem gente, às vezes, numa sala de aula, de um curso da área nuclear, que não é a favor totalmente. Então, assim, a gente sempre explica e no final a gente tenta, eu não diria converter, mas assim, a gente tenta colocar uma opinião diferente, abrir a mente dessa pessoa. E eu acredito que isso funciona bastante, sabe? A gente mostra os benefícios, a gente mostra a radioatividade natural. Eu até gostaria de colocar sobre ela que eu falei que ela não tem perigo, mas assim, é radiação de qualquer forma, né, gente? Então, assim, a gente tem o radônio, que é um gás natural, mas se você ficar em um ambiente cheio de radônio, você vai ter uma grande probabilidade de ter um câncer pulmonar. Então, assim, é Sim, algo, coisa natural, mas que, infelizmente, por ter uma radiação, pode vir a se tornar algum problema. No entanto, pode contornar. Você pode abrir a janela da sua casa para o radônio sair. Então, assim, isso faz parte da divulgação e da conscientização também da área nuclear. E voltando sobre converter, como eu falei, a gente coloca as nossas provas, né? Assim, digamos assim, que a área nuclear ela contribui, a energia nuclear ela é uma energia muito produtiva, né? Digamos assim, é uma energia que a gente pode considerar uma energia do futuro também. Então, assim, essa é a parte que as pessoas mais pegam no nosso pé quando a gente fala da área de energia elétrica, né? é Aí vem, verdade. fala da eólica, fala da hidrelétrica, aí fala que é do futuro, aí já chega falando de fusão nuclear, né? Que é a energia ainda mais assim do futuro, se é possível, se não é possível. Então, assim, essa é a parte que a gente tem uma maior dificuldade também de colocar, de debater com essas pessoas, né? Tantas coisas que elas já ouviram falar da área nuclear, então, tanto de pesquisas futuras quanto da área da ficção também. As pessoas perguntam: isso é verdade, isso é verdade. Então, a gente tem que sempre que arrumar formas de explicar de uma forma clara para elas. E uma maior dificuldade também, deixa eu pensar, eu acho que é explicar de uma forma simples, sabe? Do que é a radioatividade natural, o que é a radioatividade em si, que a gente tem um núcleo que ele está lá cheio de energia. Então, assim, e é uma coisa que a pessoa não consegue ver, sabe? A gente tem que falar de uma coisa que a pessoa não consegue ver, que a pessoa não consegue sentir. Essa é uma maior dificuldade, né? Que a radiação, ela é insípida, ela é inodora. Então, assim, como que eu vou falar de algo que ninguém está vendo, sabe? Mas que a gente consegue ver os efeitos dela. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem. Exatamente. Só mais uma coisa, ainda nesse tema, eu. Muitas vezes a gente conversa a respeito de alguns temas que acabam sendo mais polêmicos que outros, né? Por exemplo, uma coisa é você falar sobre um radiodiagnóstico, né? Uma radioterapia. As pessoas já sabem os riscos que estão embutidos ali e elas já entendem um pouco do que se trata. Quando você está conversando a respeito da área nuclear em si, qual que é o assunto que pode fazer uma pessoa é, gerar uma polêmica, uma polêmica com a pessoa? Polêmica. Eles sempre falam muito dos rejeitos radioativos e não tem como tratar esses rejeitos e que eles vão ficar lá expostos, o que assim não é verdade, porque o gerenciamento de rejeito radioativo ele é tão bem feito, tem um planejamento tão bem feito por trás e sempre tem pesquisas para tentar aproveitar ao máximo esse rejeito e a gente tem repositórios que cada vez estão mais sofisticados ainda. Então, assim, essa é uma parte que pega muito. Os acidentes nucleares, né, que como eu estou falando de área nuclear e não vou falar de Chernobyl? Não tem como, É, sabe? As pessoas vão perguntar lá do acidente de Goiânia, vão perguntar de Fukushima, se pode acontecer, se não pode acontecer. Então, é difícil falar isso. É difícil falar que é seguro, ao mesmo tempo tendo aquela catástrofe que a gente já viu.
É claro que eu acredito que as pessoas hoje em dia elas já entendam que é mais seguro, sabe? Que entendam que tem todo um protocolo por trás, porque imagina uma coisa tão que pode causar um dano tão grande, né? Tem que ter uma segurança por trás muito grande, tem que ter um plano por trás muito grande. E a área nuclear é muito fiscalizada, isso é uma coisa que eu falo demais. E se Sim, não fosse, se fosse assim, uma coisa tão perigosa, digamos assim, as pessoas não iam deixar aplicar do jeito que aplica. Então, tem uma fiscalização muito grande por trás da área nuclear. E a outra questão também, né, que quando gera esse tema de energia nuclear em si, eles falam sempre de rejeitos, acidentes e também sobre as outras fontes de energia. Querem comparar com a hidrelétrica, com a eólica, e é sempre muito complicado a gente tentar mostrar os pontos positivos e tem alguns pontos negativos, sim. Mas como que um supera o outro? E isso vai um pouco muito da opinião, às vezes, da pessoa. Às vezes a pessoa acha que a hidrelétrica tem um benefício maior do que a nuclear. Então, assim, é complicado da gente mudar a opinião da pessoa com isso. A gente sim. tenta mostrar, igual na Europa, o quanto de reatores nucleares tem, reatores de potência. Então, assim, país de primeiro mundo estão lá na nuclear. E por que a gente, às vezes, vai insistir em uma outra fonte de energia, sabe? Você vê a Então é França, difícil. mais de 90% já é nuclear, e aqui nós temos 3 com 2 desativados, né? Exatamente. É Exatamente. bem. Não, e até pegando esse gancho, assim, a mais utilizada é carvão. E se você pegar nos últimos anos, já tiveram mais acidentes em indústrias de carvão do que em indústrias, né, na indústria nuclear em si. Fora que Justamente mortes pelo também. fator que você falou, né? Hã? Fora que Eu não vi. mortes também. As pessoas Não, morrem mais por conta de emissões de dióxido de carbono por ano do que por acidentes nucleares. então, assim, exatamente. E É um se levantar, fazer essa comparação, a eficiência energética nuclear é bem interessante, né? Você é a favor, contra, e de você, da Laura Takahashi, o que você acha? eu sou a favor, sim, também se eu não fosse, mas assim, eu sou muito a favor da energia nuclear. Eu acredito, hoje em dia a gente fala muito das mudanças climáticas, sabe? Então acho que futuramente vai ganhar mais peso ainda essa parte da energia proveniente da energia nuclear, né? Então, assim, eu acho que deveria ser melhor trabalhada, deveria ter mais reatores no Brasil. Claro que isso é um sonho, mas está bem longe da realidade, né? Mas eu acredito muito nessa fonte de energia. É aquele negócio, né? Um pouquinho de urânio, tanto de energia, aquele tanto de carvão que teria que ser utilizado. Essa imagem fica na minha cabeça de uma forma muito clara. E é engraçado porque eu lembro uma vez, quando eu era um pouco mais nova, né, assim, ensino médio, que alguém me perguntou se eu era, por que eu era tão a favor da energia nuclear. E na época eu não tinha nada a ver com a energia nuclear, eu só gostava dela. Aí eu não tinha argumentos para falar o porquê que eu era a favor, sabe? Isso ficou na minha cabeça, porque eu gosto de uma coisa e eu não tenho argumentos para falar. E estava errado isso, né? Eu tinha que ter argumento para defender a área nuclear. E com o tempo, cada vez mais eu vou achando um argumento diferente para defender a utilização de energia nuclear, sabe? Então, é aquilo, né? Um pequeno espaço, então não precisa de desmatar uma grande área, é a parte que a gente já falou do carvão. Enfim, é cada vez mais extraordinário pensar nessa energia, nesse tipo de energia. Sim, sim. Falta educação, né? Quando a gente fala educação, educação em geral, pessoas qualificadas para trabalhar, né? E tem um apelo popular, justamente por causa do passado, né? As bombas e tudo mais, assusta qualquer um. E aí sempre esbarra nisso, né? Uhum. Um dos grandes impasses também, né, principalmente, é a conversa com algumas ONGs ambientalistas. Você já leu alguma coisa? Você tem alguma informação sobre como esse diálogo ele está atualmente? Como que as ONGs elas estão olhando para o ponto de vista nuclear quando se trata das mudanças climáticas? Nossa, aí eu não sei. Aí eu, Isso é muito, aí eu não sei. isso é muito Atualmente, eu, objetivo, cara. eu não sei. Você leu um artigo específico sobre isso? Porra, sacanagem.
Tá Mas, ótimo. assim, é uma pergunta muito válida, porque a gente que trabalha com essa área, né, de divulgação, a gente sempre tem que estar atento. Mas, nesse exato momento, eu não sei. Sem É problema. complicado, porque na verdade tipo, são os primeiros a bater na porta a levantar a placa, né? Quando fala de energia nuclear. Isso que o André tá falando é sério pra caramba. E Eu, é uma pauta que está sempre aberta. O eu pessoal sempre. vejo muito protesto, sabe? Principalmente em países desenvolvidos, de pessoas até bastante instruídas que são contra os benefícios da energia nuclear. Porque, como você falou mesmo, a energia nuclear, a quantidade de urânio que você utiliza para gerar energia por um longo período de tempo é ínfima comparada à quantidade de carvão, a quantidade de gás natural que o pessoal teria que utilizar para gerar eletricidade. Aqui no Brasil a gente não vê isso, principalmente por conta porque a gente usa matriz hidrelétrica, né? A gente tem muita sorte de ter bastante água Tem e a bastante gente conseguir água. fazer bastante represa. Então a gente não vê diretamente quais que são esses impactos da geração de energia aqui. Então, acho que também é uma ideia que ainda está para se formar na cabeça do brasileiro e na cabeça nossa de é, qual que seria a real comparação? Porque até que a gente não tem tanto problema respiratório em função de geração de energia aqui, né? A gente, assim, apesar do Brasil ter vários problemas, a gente também tem assim, vários recursos, né? A gente tem uma área territorial muito grande, a gente tem, igual você falou, uma reserva muito grande de água. Então, o nosso país, ele tem muitas árvores também, né? A gente tem uma fauna e uma flora maravilhosa. Então, às vezes, alguns problemas a gente consegue, e como é que fala? Não vendo, Contornar, né? né? É, eu lembro, falando um pouco de energia, né? Tem a hidrelétrica de Furnas, né? É, eu não sei como é que tá ela agora, mas alguns anos atrás tem um clube lá. Eu ia nesse clube. E era lindo, aquela represa linda, linda, linda. E chegou um ano que eu fui lá, não tinha mais água na represa, sabe? O lago de lá tinha secado. E assim, aquele momento me deu aquele estralo, eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Então foi um impacto que eu percebi desse tipo de energia, sabe? E é uma coisa muito real. A gente subia no tobogã para descer, era um lago. Aí no outro ano não tinha nada. Então, assim, foi uma coisa. Quando a gente vê a coisa acontecendo, é muito triste, né? Mas a gente tem essa vantagem do Brasil ser um país maravilhoso em termos de natureza e de recursos. Tropical também, tem muito sol, a energia solar está em ascendência aí também. Sempre vão ter alternativas. Na verdade, a questão energética, né, é infinita, né? A gente discutia É, aqui. Tem a biomassa, que o Japão já está bem avançado, né? Que Se você for se parar for para observar, pensar, se você for parar para pensar, a hidrelétrica no período de seca, você já consegue acabar com a disponibilidade de energia de algum lugar. Então, teria que ligar uma termoelétrica para suprir essa necessidade. Se você trabalha com uma energia solar, e quando não tiver sol? E à noite? Como que você produz essa eletricidade? A gente precisa de uma produção contínua. E uma das únicas que pode fazer isso é a energia nuclear, né? exatamente. Exatamente. Ô, Perfeito. Laura, eu ia falar um pouco de vocês, assim, é, aquele surgimento de vocês três, né? As três meninas como amigas, né? Querendo ou não, uma equipe. Vocês estão sempre fazendo. Eu acompanho vocês desde do bercinho praticamente, desde que eu conheci, na verdade, né? E eu vejo que vocês são muito criativas. Assim, teve o Ah, BBB, né? Achei demais, gente. Big Brother Brasil dos elementos nucleares e tudo mais. E como que de onde vêm as inspirações para tanta criatividade? nossa, as inspirações, elas vêm quando eu estou lavando vasilha, assim, quando eu estou fazendo uma coisa nada a ver. Porque é uma coisa engraçada, é que inconscientemente eu sempre estou pensando no que eu tenho que fazer para a página, o que eu tenho que fazer para inovar, para eu ter um conteúdo diferente. Então, assim, sempre está lá alguma coisa rodando na minha cabeça. E aí, de repente, vem assim, por que não fazer um BBB nuclear? Uma coisa nada a ver. Mas que seria uma forma de criar uma certa empatia com o público, porque o BBB, nesse início de ano, é um assunto mais falado que a gente tem. Então, está Sim. todo mundo falando disso. Então, por que não usar esse recurso para passar informação, né? Uma informação útil, né? Digamos assim.
Então, vamos colocar um BBB dos radionuclides, aí a gente fala cada semana de um. Então, assim, as coisas vão surgindo do nada. Aí eu falo assim, vou fazer, então vou fazer. Aí começa a mexer e vai surgindo as coisas, sabe? E ao mesmo tempo também, de quando se fala em criatividade, sempre bate aquele medo também da rejeição, sabe? Será que as pessoas vão gostar? Será que o conteúdo vai flopar? O que vai acontecer? Então, assim, eu sempre tenho aquele pico de criatividade e tem aquele pico de ansiedade com um pouco de medo também. Porque criar, né, assim, é arriscar também, né? A gente vai arriscar alguma coisa nova. E o que eu gosto muito do nosso público é que eles sempre embarcam com a gente, sabe, no que a gente propõe para fazer. Então a gente fez o BBB, eles iam lá e votavam mesmo, tinha gente que chamava na DM, não, César e Urânio não podem estar competindo juntos, não, como que eu vou escolher entre os dois? Então, assim, as pessoas, elas gostam das coisas, sabe? Então ter um público que apoia a nossa criatividade, que deixa a gente criar, é muito bom. E é um público também que tem sempre pessoas muito acima da gente, né? Pessoas importantes que seguem a nossa página. Assim, eu fico até com medo, às vezes, de postar uma coisa lá que a pessoa vai ver, vai achar que eu tô meio boba, assim, Nossa, sabe? Mas é aquele passo que a gente dá para a divulgação, né? Para conscientizar. A gente tem que falar a linguagem do nosso público. Então, se o nosso público ele gosta disso, é o que a gente vai fazer. É o que a gente vai criar para ele. legal demais. E especialmente sobre isso que você falou, a linguagem do público. Como que é que você faz? Qual que é a sua estratégia master para transformar aquilo que a gente vê na pós-graduação, aquilo que os doutores conversam e desenvolvem de tecnologia para algo que é tangível para as pessoas entenderem? Essa é uma boa pergunta. Eu sempre tento escrever e mostrar de uma forma que eu ia entender, sabe? Porque às vezes, eu leio várias coisas e não entendo nada. Então, eu tenho que, por ser eu mesma, eu tenho a necessidade de ir cortando informações para eu chegar em informação que eu quero. Então, eu tento pensar dessa forma, só que de uma forma mais ampla. Então, qual que é a real necessidade daquela frase? Qual que é o objetivo mesmo? E depois que eu penso, né, eu já tiro só aquele pedacinho, eu tento colocar em um contexto que a pessoa conhece, sabe? Então, que uma pessoa entenda. O que não é, não é muito fácil, às vezes também fica um pouco. Eu tenho que tomar cuidado para não deixar de omitir informações, sabe? E também, como é que eu falo? Não omitir informações, não deixar vago e passar aquela informação do jeito que ela tem que ser passada. Então, é um processo, eu acho bem complicado, assim, sabe? Mas acho que com o tempo a gente vai se familiarizando um pouco mais. Assim, essa formação não precisa, fico só com essa. E é isso, achar o centro e colocar no contexto, né? Colocar no contexto do Dia dos Namorados, em um conto de fadas, em uma música da Marília Mendonça. Então é assim Ah, que sim, vai funcionando. É assim que vai verdade. funcionando. Ah, eu racho os bicos, eu acho muito bacana. Às vezes eu compartilho, eu mando para amigos, é muito legal. E principalmente pelo fato dessa linguagem simples e objetiva que vocês utilizam. Não é muito fácil, principalmente por ser essa coisa invisível chamada radiação, né? Invisível, inodor, né? Enfim. Laura, tem uma coisa assim que me chama bastante atenção. Vou citar um dos grandes sábios, né, da cultura popular, que é o tio Ben do Homem-Aranha, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ao passo que a gente começa a crescer, principalmente como uma influencer, tendo influência na população, a gente tem que fazer a diferença. E uma das partes que eu achei mais interessante do seu trabalho nos Embaixadores Nucleotiza foi o trabalho filantrópico de recolhimento de insumos para pessoas carentes, que eu achei fantástico. Você pode dizer assim, de onde essa ideia veio, como que ela surgiu e qual que foi o impacto que isso gerou? Muito obrigada pelas palavras, André. Então, a gente está na época da pandemia, né? E, assim, veio uma consequência socioeconômica muito grande em cima de muitas famílias.
E eu, particularmente, fiquei muito triste com tudo isso, sabe? Com pessoas que não tinham mais formas de ter necessidades básicas, de ter um material de higiene, ou se não, de, né, ter alimentos em casa. Então, eu falei assim, o que eu posso fazer? Né? O que eu podia fazer era contar com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que seguem a gente. E eu falei assim, então, no Nucleotiza, ele vai ter esse papel de ajudar as pessoas também. Então, surgiu, né, o nosso Natal Solidário, que foi muito mais do que eu esperava que ele poderia ser, porque teve gente que realmente, assim, as pessoas ajudaram mesmo. Teve gente que ajudou como pôde, gente que às vezes não conseguiu ajudar, mas que queria muito ajudar. Então, assim, ver esse lado solidário das pessoas foi muito bonito também. E quando eu levei os materiais, né, para as pessoas de uma aglomeração, né, que tem aqui perto, né, de Belo Horizonte, é, as pessoas, elas receberam aquilo com tanto amor, sabe? E eu fiquei assim, valeu toda a pena ter arriscado fazer esse Natal Solidário. É, teve um menininho que eu nunca vou esquecer. Alguém tinha entregado aqui em casa alguns alimentos e tinha um macarrão. E eu falei assim, então eu vou colocar em todas as cestas um macarrão. Aí eu fui lá e comprei macarrão para todas as cestas, né? E quando eu entreguei para esse menininho, ele ficou tão feliz por ter ganhado um pacote de macarrão. E eu nunca pensei que ele ia ficar tão feliz, sabe? De ganhar macarrão. Ele mostrou para a mãe dele, falou que ia ter macarrão. E ele tinha uns 7 anos. E assim, me tocou muito. Então, usar esse poder da área nuclear, esse poder de comunicar com as pessoas para ajudar outras pessoas, foi uma coisa maravilhosa que assim, eu pretendo fazer. Se puder contar com vocês depois para este ano, né? Que a gente vai ter outras Pode contar. ocasiões. Com Vou contar, certeza. viu? Vou contar sim. Então, assim, a gente tem que ajudar as pessoas, desde passar informação até as coisas, necessidades mais básicas delas, que é a alimentação, que é a higiene, e, enfim, na saúde também. Principalmente na situação atual, né? E a pós-pandêmica está ficando cada vez mais tenso, assim, né? Puxado. Ô, Laura, a respeito dos seus. Agora você já está se consolidando, né, como uma influencer no Instagram. Você já está gerando bastante conteúdo de grande qualidade. Isso é essencial para a educação, né, em geral, né, cada vez mais o Brasil ele está abrindo mão da educação, cada vez mais a gente está ficando de certa forma, né, largado às traças, né? Quais são os seus projetos futuros para ajudar nessa divulgação da área nuclear e ensinar a população, pelo menos a fazer o olho das pessoas brilharem com uma nova informação e uma nova informação de vida? Então, nesse momento de pandemia, né, tudo muito incerto de como a gente vai agir no futuro. Mas alguns dos planos é continuar investindo cada vez mais nas redes sociais, porque é a forma que a gente tem de alcançar o maior número de pessoas possível. E assim, a pandemia, ela me trouxe essa certeza, sabe? Que apesar de tudo, as redes sociais, elas vão levando conhecimento, ou a falta de conhecimento, né? Porque tem tantas coisas que propagam nessas redes sociais, mas enfim, que é importante ter pessoas igual vocês, igual a gente tenta, que levem informações verdadeiras. Então, cada vez mais é necessário investir nessa área, investir nas redes sociais, mostrar mais conteúdo cada vez mais. E depois que tudo isso passar, tentar novas parcerias com vocês, com outras pessoas também. Eu acho que a gente, como divulgadores científicos, né, nós tem várias pessoas que tentam fazer isso e que fazem isso. E assim, se a gente se juntar, se a gente conseguir um ajudar o outro, acho que fica muito mais fácil. E cada um fala de uma coisa diferente, né? Cada um tem uma habilidade diferente. Então, assim, por que não a gente continuar crescendo todo mundo? E outra coisa é voltar para dar palestras em escolas, tentar fazer mais eventos maiores. Então, assim, é Sim. possível, sabe? Não são coisas de outro mundo. Agora são, né? Porque aglomerar pessoas é uma coisa de outro mundo. Mas, assim, tentar fazer isso novamente e trazer esse contato, né, esse afeto, né, esse
de ficar junto um do outro de novo, que é uma coisa que as pessoas estão sentindo muita falta, e eu acho que a área da ciência, a área da comunicação também vai precisar de novo desse abraço, né, de todo mundo conversando e debatendo sobre o mesmo assunto. Perfeito. Muito legal. Especialmente quando a gente está contando uma história, né, uma história na internet, é muito importante que a gente abrace um conceito do storytelling que é a transdisciplinaridade. Ou seja, é aquela história que ela é contada em diferentes redes sociais por diferentes pessoas sobre diferentes perspectivas, né? Pode ter certeza que vai ser um prazer a gente trabalhar juntos para desenvolver um novo conteúdo e a gente com certeza vai conseguir abarcar um grande número de pessoas nesse transporte, né, do mundo nuclear agora, né? Ai, que Cada bom. vez mais. Tomara. E que no futuro essa conscientização seja cada vez mais necessária mesmo, porque uma vez que a demanda energética tem aumentado cada vez mais, eu acho que vamos ter uma grande responsabilidade aí no futuro, se Deus quiser. A gente Com está grandes cada vez poderes, mais também informados, né? Bem informados e com informados. grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Perfeito. E acho que a gente, como, né, divulgadores, quanto mais a gente fala da área nuclear, a gente também coloca uma certa pressão para as pessoas desenvolver a área nuclear, ainda mais no Brasil. Ainda mais as pessoas não sabem que tem um submarino nuclear, que vai... Tem, né? Tem, digamos assim. Mas vai ter o RNB, né, o reator multipropósito, tem outros projetos, Angra 3. Qual que é a situação de Angra 1, Angra 2, Angra 3? As pessoas têm que saber. E a gente, como profissionais que está se formando cada vez mais na área nuclear, é importante que a gente tenha uma segurança também, que a gente vai ter um lugar para trabalhar, né? Porque não adianta nada o que acontece muito, a gente tem um conhecimento muito grande e uma incerteza muito grande, que a gente não vai ter uma posição, né, no futuro. Então, assim, quanto mais pessoas, eu acredito, sabem que existe a área nuclear, é uma pressão maior para que os governos, para que as indústrias grandes, né, que resolvem isso, consigam também se movimentar e a gente conseguir achar um lugarzinho para ficar, né? Porque pessoas igual vocês, que a gente tem várias aulas juntos, a gente sabe, passam por várias coisas, vários conhecimentos, e isso acabar morrendo na praia é muito triste também. Então, o conhecimento das pessoas faz uma pressão social para a gente, né, para o Brasil inteiro. Perfeito. Na hora que a gente está aprendendo, a gente nem se toca, né? De quão complexo e quão trabalhado é a pessoa que pensou naquilo, né? Que desenvolveu, que estudou aquilo, teve que passar anos da vida para a gente chegar numa aula de 50 minutos e ter aquela informação toda condensada, né? E aí agora, especialmente com as tendências de conteúdo de curta duração que tá tendo, a gente tem que condensar essa informação em alguns segundos no Instagram, que é um desafio que eu te digo que é muito puxado. Por último, como que você lida com isso? Como que você consegue condensar uma informação tão densa, ainda mais assim, gera quase fusão nuclear, isso de pegar uma informação tão extensa e comprimir ela em 15 segundos de um story, alguma coisa assim. Como você faz? Então, uma estratégia que eu tenho usado muito é deixar a pessoa descobrir a informação. Que está dando muito certo é enquete no Instagram, sabe? Enquete teste. Porque é uma forma que eu coloco, às vezes, uma imagem, uma pergunta, e a pessoa ela tem que pensar naquilo e ela vai dar uma resposta, né? Às vezes ela erra, às vezes ela acerta, e depois eu venho explicando de uma forma, às vezes, mais sucinta. Ou senão, às vezes, quando é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas erram, eu posto um vídeo ou algo do tipo. Mas a estratégia é deixar a pessoa trabalhar e depois eu consigo fazer uma coisa mais simples, sabe? Eu consigo colocar ou um ou dois posts depois, né? Eu coloco uma outra enquetezinha, ou senão eu coloco várias enquetes de um mesmo assunto. Então a pessoa ela vai construindo aquilo, ao mesmo tempo que ela vai interagindo. Então isso é uma coisa que eu acho que está funcionando super bem, que são as enquetes, e que às vezes tem que tomar muito cuidado sempre, porque tem muita gente que é da área. Então eu não posso errar de jeito nenhum. Eu não posso colocar, às vezes, uma pergunta errada. Porque senão a pessoa vai lá, isso daqui pode ser tal coisa, não pode não. Aí, Pode assim, dar é uma bem interpretação diferente, tudo mais. Mas vocês, impecáveis, né? Pelo que eu tenho visto, muito, muito legal. Às vezes, já aconteceu comigo,
de eu responder assim. Às vezes você lê rápido assim, responde, eu falo assim, ixi, respondi errado, que vergonha, eu sou da área e respondi o negócio errado. Mas isso Isso acontece muito. acontece demais. Às vezes a pergunta está tão bem elaborada, né? Que às vezes justamente quem é da área fala assim, pô, não, pode ser isso e pode ser aquilo também, né? Isso é muito bom e é uma carga que vocês carregam pô, muito bacana. Obrigada. Laura, antes da gente terminar o Brightcast, a gente tem o nosso bordão, né? Sempre no final do Brightcast, o Alan faz uma pergunta extremamente difícil para as pessoas. Geralmente, assim, o pessoal da exata, o pessoal que é físico, consegue responder com um aspecto bem técnico, mas não é isso que a gente quer. A gente quer o aspecto filosófico e do que você entende. E, assim, emendando também a sua mensagem de final para o nosso público, ok? Uhum. Então, Alan, Beleza. manda bala. Vou tentar aqui. Laura, diante de toda essa comunicação, toda essa interação, né? Eu queria saber de você o que é energia para você. Bom, o que vem na minha cabeça é algo que tem muita força e que assim, está concentrado em algum lugar e que sai, que vai para outros lugares. É claro, né? Tem os conceitos físicos, né? A gente fala de energia, de onda, de Ah, mas fóton. isso aí a gente já está Mas, cansado assim, de ouvir, né? energia mesmo, eu penso sempre em uma coisa bem poderosa, sabe? Uma coisa poderosa que vai passando de um lugar para o outro e que não consegue ficar contido em um só lugar, né? Que tem que se espalhar, tem que ir para vários lugares. E é isso que eu penso sobre energia. E como você tem utilizado a sua ultimamente? Eu tento utilizar a minha para propagar o conhecimento, né? Todas as coisas positivas que eu acredito, tanto na área nuclear quanto na área da ciência, e também como um ser humano, né? Porque assim, a gente tenta passar sempre coisas para um mundo melhor, aquele clichê, mas que é verdade. O mundo está tão triste, tantas notícias ruins, então assim, que eu tento passar um pouquinho da alegria que tem para as outras pessoas, o humor, enfim, é isso. Muito bom. Perfeito. Ótima resposta. Passou no teste do Alan. Eu falei, é uma prova de fogo, né? Perfeito, muito bom. Então, Laura, a gente tem só o que te agradecer por fazer parte desse Brightcast. Com certeza você conseguiu acrescentar bastante nos ouvidos dos curiosos que nos escutam aqui até o final. A gente teve o prazer de trabalhar junto, né? De ter várias aulas juntos, inclusive fazer alguns trabalhos juntos, né? O seu trabalho como profissional é um trabalho assim formidável, é incrível o que você está fazendo, porque gasta muita energia para ser um divulgador científico. A gente precisa de estar o tempo inteiro antenado na situação para a gente passar o gatilho, passar a mensagem para a pessoa. E não são muitas as pessoas que têm a disponibilidade, a força, a energia e a garra para fazer isso. Continue fazendo esse excelente trabalho com a Nucleotiza. Parabéns e lembre-se, o Brightcast é o seu palco. Sempre que você quiser falar algo para o público, algo interessante, algo da sua pesquisa, algo do seu trabalho como divulgadora, as portas estão abertas. Faça parte do nosso projeto. Perfeito. Laura, Muito minha obrigada. companheira da radiologia, gostaria de agradecer muito, 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 falar que eu sou fã demais de vocês e que vou continuar acompanhando, votando, e interagindo e tudo mais. E o André usou palavras maravilhosas para descrever, né? O que vocês fazem tem uma importância do tamanho de uma energia, né, de um átomo de um urânio. É gigantesco. Aquela coisa, né? Tem a energia do somatório de toda a energia da galáxia, né? Faça uma coisa assim. Puta que Muito pariu. obrigada de verdade pelo convite, pela oportunidade de poder falar no canal de vocês. Assim, o trabalho de vocês é maravilhoso também. Todo dia tem alguém diferente falando, levando conhecimento para as outras pessoas. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu espero que no futuro a gente consiga se encontrar mais vezes, Com fora do certeza. laboratório, fora do game também. Então, gente, muito obrigada de verdade. E meus parabéns para vocês.
Tamo junto. Muito obrigado. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Brightcast. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar para os seus amigos, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e da divulgação científica. E se você tiver dúvidas, não se esqueça, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você teve, um comentário que você acha que a gente pode melhorar, alguma sugestão de tema, de pessoas que a gente pode entrevistar. Isso será um prazer colocar tudo isso no nosso projeto. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Um abraço. Tchau, gente.